Agora é o Dick Malone no botão. Ele pegou uma dupla de rei e dama e tá cheio de ficha. Com certeza vai dar base nessa jogada. É isso mesmo, aumentou para 150 mil. Segue com o Paul Bolzano. Ele é um jogador profissional e tá com um par de reis na mão. O apelido dele é Hitman, não que ele seja um assassino de aluguel, é porque ele foi um excelente jogador de beisebol. Eu fiquei sabendo, ele mora em St. Louis, na Flórida, e tá com uma mão daquelas nessa rodada. Tá tentando decidir o que vai fazer. Será que dá raise ou só um call? Acho que tinha que ser um tribet. Digo isso porque se for só um call, fica mais fácil pro cara que tá no Big Blind cobrir. E aí você tem que enfrentar dois jogadores de uma vez com um par de reis. Quando você tem um par alto, sempre é melhor reduzir o número de adversários para jogar heads up. Olha esse raise. É pra já. Ele aumenta pra 380. E o Tyler tá fora. 380,000 total. Agora é o Dick de novo, ele tem uma decisão difícil para tomar. Não dava para esperar que alguém tentaria fazer uma jogada assim logo na primeira mão da mesa final. Então dá para saber que ele tem uma mão boa, mas o Dick tá aqui para apostar. Ele quer jogar e tá juntando as fichas para dar call. Vamos pro primeiro flop. We'll see the flop. Sai o valete 6 e 4 com duas cartas de espadas. Eu não tenho dúvida que ele vai fazer um cibete com esse flop, foi perfeito para um par de reis. Mike, ele conseguiu lucrar em 26 torneios esse ano. Parece que ele tá numa maré de sorte e acabou de fazer um cibete de 300 mil. Agora o Dick tinha que abandonar o navio, porque ele precisa de um runner para levar esse pote. Ele veio por um evento satélite de 500 dólares. Nossa, E vai cobrir a aposta. com essa aposta que ele fez, precisa acertar duas cartas seguidas para ganhar. E aí vem a primeira, agora ele tem um open-ended straight draw, mas isso pode complicar ainda mais a vida dele. A ação volta pro Paul. O Hitman encara a sua presa. All-in. Caramba, ele apostou tudo. All announced all in. São quase 1.200.000, Vince. E o bombeiro Dick Malone tá querendo saber quanto ele tem e quanto que vai custar. Nossa, vou falar quanto vai custar. Ele estava quase liderando o placar de fichas quando chegou nessa mesa final, mas se der esse call e perder o pote, o Dick Malone vai direto pro último lugar. Eu não quero nem ver. Cobrir essa aposta é achar que vai conseguir uma sequência no river. Seria uma jogada muito ousada. Para mim, o certo a se fazer era desistir. Vamos lá. Ele vai dar call. Caramba! Tá apostando numa chance de 2 para 1. Isso que é aposta, ele precisa de um mais ou um 9 para ganhar esse pote. King of clubs, O Paul Balzano pode disparar na liderança do placar de fichas ganhando essa mão. queen. A ação dessa mão tá impressionante. É assustador perder tanta ficha assim, mas é uma mão sensacional. O Dick se complicou e agora ele precisa de muita sorte. All right, let's see the river. Só mais uma. Saiu um 9. Nossa, olha só isso. O Dick apostou. O bombeiro aposentado conseguiu dominar a mesa no river. Nossa, Parece até que ele sabia. Que carta inacreditável pro Evan. O torneio acaba aqui pro Hitman Paul Balzano, que leva 64 mil pra casa. Todos estão chocados, mas vamos ver o que ele pensa. Todo mundo adora mais. Mais comida, mais tempo, mais cachorrinhos. Você entendeu? E no WPT Global, estamos te dando mais valor quando você deposita. Basta usar o código promocional YT Brazil e ganhe um bônus de 100% na sua primeira recarga. Até 1.500 dólares, junto com nossos incríveis bônus em ingressos para torneios e jogos de cassino. Que passou essa também. E vem o Noah com o Rei Dama. All-in. Ele aposta tudo. Noah announced Ele fez um jogador com as sair. Mas olha só isso, o Dick Malone pegou um belíssimas rei de copas. É um big slick. agora vai ser difícil pro Noah. Ele ficou bem para trás nessa, como estamos vendo. O cara já apostou tudo. Ele deveria só dar um call rápido. E o Panzica é o chip leader. O que mais ele tá esperando para dar call?
Às vezes é tão emocionante pegar uma mão dessas. Que precisa de um beliscão pra saber que é real. E você leva com todo cuidado. Mas tá começando a parecer que ele tá enrolando. Eu não consigo deixar essa passar, não. Tá certo, cara. Call. Isso aí, finalmente deu call. O Noah vai odiar ver essas cartas. Parece que ele nem pensou em descartar essa mão. Acho que não mesmo. Mas agora já foi. Dá pra ver a tristeza nos olhos do Noah. Agora ele entrou numa saia justa. O Dick Maloney que deve estar adorando, ele tá bem na frente. O Noah tá precisando de uma senhora sorte pra esse flop. Vamos pro flop. Saiu 5-5-6. Não ajuda ou não em nada. 5 of spades, 6 of hearts. Não tô acreditando. Eu podia ter sorte pelo menos dessa vez. O Noah Schwartz está passando por maus bocados. É bem complicado. Vamos pro Tan. Alright, let's see. Ele tá até se contorcendo na cadeira. E o Tan também não traz nada pro Noah. É um 2 de espadas. Faltando só uma carta, o Noah precisa de uma dama para seguir no jogo. Caso contrário, ele vai ser o 5º colocado do torneio. And let's see the river. Vamos pra carta do River. Precisa de uma dama. Não rolou. E a jornada do carismático Noah Schwartz acaba aqui. Não conseguiu ganhar o torneio pela segunda vez, Vince, mas eu garanto que ele vai tentar de novo no próximo ano. Ele é um cara incrível e um jogador excepcional. Foi eliminado em 5º lugar e leva pra casa 77 mil. Vamos lá, Dick desiste e Tyler sai logo em seguida. A batalha dos blinds aqui. Vamos ver o que Enkush vai fazer com valete e 7. Você quer ver o flop, mas se pagar, o cara pode aumentar e aí você vai ter que sair. Calls. Mas Enkush dá o call. Sam checks for 2 flop. Sam não vai castigar ele dando raise com valete e 10 na mão. Ele está em uma posição favorável. Seguimos e ele acerta um 10. Então temos 10, 7 e 6 no flop. Par de 10 para Sam e par de 7 para Enkush. Enkush aposta 60 mil. Bem, você tem que aumentar numa situação dessas. Sam, surpreso por ele não aumentar aqui, apenas deu call. Agora sai em 4, então há outra possível sequência na outra direção. Enkush acredita que um par de 7s está bom, então ele aposta 125 mil. Agora, a questão é se o Sam vai apenas dar call ou aumentar. Não acho que exista chance dele descartar, pois é um par alto. Ele apenas dá call. Ele só quer mesmo ver o River. Mas saiu 8 de ouros. Uma carta perigosa. O curioso é que Enkush apostou no flop e no turn, pensando que tinha a melhor mão. Agora ele deve estar refletindo sobre essa decisão. Se for o caso, não sei se ele vai aumentar a aposta aqui. Ouros na mesa. Tem sequências por todo lado. A mão do Sam está desidratando. 450. Enkush reage e vai tentar uma jogada. Uma aposta inacreditável do Enkush. Eita ferro. Bem, amigos, ele entrou de cabeça no flop e no turn, e agora ele acha que está perdendo, e acha que a única maneira de ganhar o pote é aumentar, e é exatamente o que está acontecendo. Mas Sam resolveu ficar. Seria uma saída honrosa, mas é uma decisão difícil. Ele só ganha se for um blefe. O problema é que ele não deu raise depois do flop. Deveria ter dado. Ele tem que desistir. Jogada linda do Enkush. Certamente. Incrível leitura de jogo, ele conseguiu descobrir o que o oponente tinha. Sim, esse é o sorriso de quem acabou de blefar. Blinds estão subindo para 30 e 60 mil, com um ante de 10 mil. A vez é do Sam. Ele está com rei e valete. Sobe a aposta para 125. Dick Maloney tem um par de 8s. Acho que com a liderança em fichas, é a hora de um tribete aqui com um par de 8s. Vamos ver o que ele faz. Protege as cartas e apenas dá call. Ao apenas dar call, você permite que os blinds entrem no pote por um preço bem acessível. Você vê que o Enkush está fazendo exatamente isso. Ele deve dar um raise triplo com os 2 8s nessa situação.
Seja realista, espere as blinds e comece a marcar posição. Ás, valete e 5 no flop. Sam acerta um valete. Sam tem a melhor mão. Enkushi tem um wheel draw. Como você pode ver, precisa de um 2 para uma sequência. Sam, com um par maior, coloca 125 mil. Parece que os bonequinhos de neve derreteram. Dick Malone está fora. E agora, o que o Enkushi vai fazer? Ele tem poucas fichas para bancar esse gutshot straight draw. Vai dar call só com um wheel draw e um 4 alto? Nada disso. Vai aumentar para 325 mil. Na posição de Sam, você estaria imaginando por que esse cara está dando raise com um monte tão pequeno. Deve ter uma carta na manga. Mas se ele tivesse um mais, teria dado all-in antes do flop, por isso Sam dá call. Sim, avaliado com maestria pelo Sam. Ele deu call, vamos pro turn. Olha, 6 de ouros é ótimo para Enkushi. Agora temos 4 ouros. Talvez o Enkushi fosse desistir do pote se recebesse um call daquele raise, mas agora é all-in. Uma aposta com essa mão seria considerada quase um blefe. Ele resolveu partir para o all-in. Mais uma vez, Enkushi Mandevia joga melhor que Sampanzica e leva o pote. Enkushi está rindo à toa. Abriu aquele sorrisão. Ele está passando o cerol nos adversários aqui no Best Bet Jacksonville. Voltamos já com o World Poker Tour. Dick Malone poderia dar um raise com essa mão, Ás e 4 de paus, mas prefere um flop de graça. É um trio parada dura. 7, 6 e 6 no flop. Ótimo flop para Sam. Fecha uma trinca de 6 e dá check. Dick, claro, está com a mão furada. Também dá check. Enkushi vai cair dentro. Ele deveria apostar já que os outros deram check. Deve estar pensando que os outros não têm pares como ele. 115 mil é uma maravilha pra Sam. Os caras enchendo o pote e você de boa com uma trinca no flop. Que vida boa. Agora é decidir se dá raise ou fica no call para sentir o clima com calma. Ele vai se fazer de bobo. Não é nem com ele. Se pagarem o call, Enkushi não deve seguir muito tempo. Agora sai uma dama. E Sam dá check de novo. Enkushi sabe que ele pode ter um straight ou flush draw. Agora o river, o rei de copas, o que nenhum dos jogadores queria ver. Eles têm medo de que o oponente tenha um flush, mas agora Sam vai apostar com a trinca de 6. A aposta é de 190 mil. Agora Enkushi tem que juntar as peças do quebra-cabeça. Vamos ver a solução que ele vai apresentar. Vai se criando um clima terrível. Você simplesmente não imagina que alguém apostaria com 2 pares nessa situação. Então ele tem pelo menos uma trinca de 6, um flush ou nada. Ele está com um moletom estiloso, muito fofinho. Essa gola rolê com fechecler aquece do pescoço ao nariz. Rapaz, aposto que agora ele queria esconder a cabeça igual a uma tartaruga. Não sabe o que fazer. 190 mil. Isso é o que chamamos de soltar o braço. Mas não vai funcionar. Ele sabe que só ganha de um straight draw, mas ele dá o call porque acha que Sam poderia ter um straight draw na mão. Bem, o problema é que Enkushi não aumentou antes do flop com o 3. Segurou muito com o 10 e 6 e o tiro saiu pela culatra. Sampanzica se deu muito bem agora. Sam está no botão, com 9 e 7 de naipes diferentes, mas agora parece que tudo está indo a favor dele. Por que não aumentar logo? Olha só, 10 e 6 deu certo antes, por que não 9 e 7? Aposta 125 mil. Dick saiu. Passa para Tyler Peterson. Será que vai defender? Não se esqueça que ele tem poucas fichas. Menos de 1 milhão, só tem umas 900 mil. Ele dá call. Então vamos ver o flop. Dama, 10 e 2 no flop. Mas Tyler tem a melhor mão e dá check. Vamos ver se Sam faz um c-bet. Está com vontade, mas não faz. Ele dá check. Agora sai outra dama.
São 3 ouros. Fiquei surpreso por Tyler ter dado check ali. Eu também. Eu teria apostado nessa mão. Não é provável que seu oponente tenha uma dama ou draw de ouros para apostar no flop. Sam está pegando as fichas. Ele vai apostar 110 mil, mas não acredito que Tyler vá regar. Não dá para presumir que o oponente tem uma dama se deu check no flop. Tyler chega junto. Vamos para o river. Saiu um mais. Tyler dá check novamente. Sam sabe que a única maneira de ganhar esse pote é apostando. Tyler está torcendo para o adversário dar check. Mas os grandes jogadores tentam tirar leite de pedra com uma mão dessas. Eles blefam até vencer. E é o que Sam faz. 215,000. Ele não acha que o outro tenha uma dama, muito menos de ouros. Também não dá para considerar que ele tenha rei e valete porque ele teria apostado no flop. É só uma questão de ter um par de ases ou não. Mas Tyler só tem 800 mil. E 215 é demais para ele. Vamos ver se Tyler vai dar um jeito. Se ele der call, a situação fica delicada. Ele sabe que se apostar e perder, fica praticamente sem fichas. Descarta a mão. Eu acho que quando Tyler olhar para essa mão, ele vai pensar que deveria ter apostado no turn. Deveria ter assumido o controle da mão e não caído no blefe. Todo mundo adora mais. Mais comida, mais tempo, mais cachorrinhos. Você entendeu? E no WPT Global, estamos te dando mais valor quando você deposita. Basta usar o código promocional YTBrasil e ganhe um bônus de 100% na sua primeira recarga. Até $1.500, junto com nossos incríveis bônus em ingressos para torneios e jogos de cassino. E ele tem uma empresa pequena de construção. Já foi bombeiro, tem 56 anos e veio de Macon, na Geórgia. E hoje ele está com tudo a seu favor. Ele entrou através de um torneio satélite de $550 e vem fazendo só ótimas apostas, independente do resultado. E lá vem o aumento dele de 155 mil. E o Tyler pegou a mão que tanto esperava, um par de rei para começar a juntar as fichas. 2 reis, não tinha momento mais perfeito. 155,000. Tudo. Tyler just Foi pro went all tudo in. ou nada. Temos agora o Incush com par de 10. Com o Enkush pegando um par de 10, tem 3 mãos fortes na jogada. E o Enkush sabe que o Tyler pode ter mais do que um par de rei para ter apostado tudo. Poderia ser, por exemplo, um 2 e 5, 2 e 8, até um mais e 9. Tudo. E ele também aposta tudo. Bush has moved all in. Tá até tirando os óculos. Agora voltamos para Dick Malone com dama e valete de espadas. Nessa o Dick precisa sacar a jogada do Enkush. Pelo menos saber que o Enkush deve ter uma mão muito boa ou ele não se envolveria. Ele deixaria o Tyler e o Dick se enfrentando se tivesse uma mão inferior, então o Dick tem que desconfiar que o Enkush tem uma mão forte. Deveria saber também que o Tyler pode ter uma mão forte. Acho que essa é para descartar. Ele não precisa se envolver nesse momento. Bush is all in for 2,025,000. Além disso, ele sabe que se der call e perder o pote, ainda tem mais de 2 milhões em fichas e continuará na disputa. Mas se ele der o call e ganhar o pote, será o chip líder e vai jogar na batalha mano a mano pelo título. Será que ele vai arriscar? Para ele, um dos adversários poderia muito bem ter um mais e rei. Mas vamos ver o que ele vai fazer com uma dama e valete. Você só precisa, na verdade, decidir arriscar ou não. Pode ser que ele também saiba que a melhor chance dele contra esses jogadores é arriscar. As cartas do mesmo naipe podem influenciar a decisão dele. Olha esse call. Ele realmente deu o call. Que ousado. Tyler Peterson não vai gostar disso, é melhor para ele jogar o par de rei contra o par de 10. Mas ele ainda tem a melhor mão, ele tem a chance de triplicar a aposta e tá no caminho certo para defender seu título. Mas se for superado por qualquer um dos adversários, ele tá fora. Que jogada dramática. Tá tudo em jogo. Um beijinho da sorte da Caroline. Ela deu sorte ano passado e tá dando sorte mais um ano. Vamos ver o que acontece com o par de rei. Será que o antigo bombeiro consegue apagar esse incêndio?
E o Dick Maloney deve estar pedindo pelo amor de Deus por um mais no flop só uma vez na vida. Poderia eliminar 2 jogadores, assumir a liderança e jogar na batalha heads up pelo título. Mas nunca aparece um mais quando você mais precisa. Tá aí o flop de 8, 4 e 2. Até agora, tudo certo para os 2 profissionais. Aceitaria agora uma carta de copas no turn. E espadas tá molhado. Vai ser de espadas. Espadas tá molhado. Indo pra carta do turn. E o Dick Maloney querendo aquele ice. E ele conseguiu. Não dá para acreditar nesse ice. Isso aí, pessoal. Bora. Vamos pra cima. E me devolve isso aí. Ainda não acabou. Falta mais um tempinho. Mas achei que essa era a carta do River. Pensei mesmo que já era o River. Se acabar assim, o Tyler fica em quarto, já que o Enkush tinha mais fichas quando o pote começou. Vem o River. É um 5. E a sorte está de novo do lado dele, Dick Maloney. É o fim da linha para o campeão atual, Tyler Peterson, e para o profissional, Enkush Mandaria. E o Tyler leva 100 mil pra casa. E pro Enkush 152 mil. Foi até bom demais pro River. Uma pena pro Tyler Peterson, ele triplicou e teve ótimas chances de defender o título. Você nunca sabe o que pode acontecer, essa é a graça do poker. Meus parabéns ao Dick Maloney. Ele sabia que tinha fichas para arriscar e fazer o call, e que ainda teria alguns milhões se perdesse. Decidiu arriscar, bem nesse momento, mas valeu a pena de qualquer forma. E alguém vai conseguir parar o Dick. Não tenho muita certeza. Talvez o Sam, mas nós 2 não conseguimos. Ele tirou os 4 jogadores até agora. Tyler, você veio só pensando na vitória, tá muito decepcionado. Baita decepção, mas peguei uma boa posição. Acompanhei muitas mãos para chegar lá, mas o Dick tá imbatível hoje. Talvez o Sam consiga. Gostaria de ver. Ele é um cara legal. 10% de chance. E tá liderando o duelo final até agora. Dessa vez ele pega um valete e um 8. Mas ele vai só dar o call no botão. Vez do Sam, que tá jogando um jogo mais cauteloso agora e fazendo o call só para ver o flop. Ele preferiu jogar depois do flop, e vem um flop de valete, 8 e 3, que belo flop pro Dick, formou 2 pares superiores e o Sam tem par mediano e já deu check. Vez do Dick fazendo o slow play com seus 2 pares. Agora veio um 3, e o Sam vai apostar, tá achando que o par de 8 é a melhor mão. Pois é, o Dick Maloney preparou sua vítima muito bem. Ele vai fazer o Sam apostar 90 mil. Sam aposta 90 mil. Tá na vez do Dick agora. Vamos ver o que ele vai fazer desses 2 pares superiores. Lembrando que essa é a primeira vez do Dick ganhando prêmio no WPT. Na sua primeira mesa final. Certeza que ele gostaria de trocar esse relógio que tá usando na mesa por um Hublot. E ele decidiu aumentar. Vai para 225 mil. Se você tivesse no lugar do Sam, estaria confuso com o que está acontecendo. Deve estar pensando como aquele 3 de espadas pode ter ajudado ele, a não ser que ele tenha um par de 3, mas como se ele deu check no flop. E ele não aumentou antes do flop. Tá muito suspeita a ação do Dick, então não culpa o Sam por dar o call. Dá pra ver que ele tá totalmente sem saída no jogo. Mal sabe ele o que lhe aguarda. E veio um rei no River. E o Sam já deu o check. Mas o Dick vai apostar, só resta saber quanto. E eu vou te dizer uma coisa. Ele tem muita cara de blefe, não entrega nada. Não dá pra perceber muito só pela expressão dele. Ele tá com 325 mil e isso coloca muita pressão no Sam, que deve estar tentando entender ainda, já que o cara não aumentou antes do flop. E ele não apostou no flop, deu raise no turn e agora vai apostar no River. Só pode achar que o Dick formou uma trinca ou não tem nada, pelo menos é o que eu pensaria. E o Sam decidiu fazer o call. Não dá pra culpar ele, mas o par de valete e o par de 8 levam o pote. E a sequência de vitórias do Dick Maloney continua e aumentando sua liderança. Tá acontecendo uma virada interessante. Um veterano da mesa dando umas lições pro novato. Muito impressionante. Tá bem à frente.
E agora as blinds são 75 e 150, antes em 25 mil, e temos o Sam em seu par de 10. Quando você tá com um monte pequeno em comparação com o adversário, só dá pra trabalhar o golpe até certo ponto. Mas dessa vez, o Sam pegou uma mão boa. Dick poderia aumentar usando seu Ace 6, mas optou pelo call, então vamos pro flop. Temos Ace 6 contra um par de 10. Vem um flop de 10, 8 e 5, duas cartas de espadas, a melhor mão possível pro Sam, o trio perfeito. Acertou o golpe nessa. E o Dick já deu check. Que belo flop pro Sam. Ele não deve estar acreditando. Formou a trinca de 10 e tá fazendo uma aposta de 250 mil. Pra mim, seria uma desistência fácil pro Dick, ele não tem nada de espada na mão. Mas pra ele não, já fez o call. Tô surpreso com esse call. E agora vem um Ace. Isso pode colocar o Dick numa situação muito difícil. Ele tá totalmente sem saída. E não importa o que vier agora. Dick Malone vai perder este pote. Resta saber quanto dinheiro ele vai perder junto. E veio a aposta de 375 mil. O problema é que se você dá call usando um mais e 6 no flop e acerta um mais, então com certeza vai apostar. Tem razão. E ele deu o call. Vamos pro river. Veio um valete de ouros, dá a possibilidade de straight ao flush. O Dick dá check no par de ais, mas o Sam não vai dar check com a trinca de 10 e ele só tem cerca de 1 milhão sobrando. Boa sorte pra ele pra vencer uma mão dessa. Dou o call. E o Dick deu call usando o par de ais e não vai gostar nada disso, o Sam panzica dobrando suas fichas com a trinca. Acho que o Dick colocou 1.400.000 a mais nesse pote do que acredito que deveria. Tava fácil de desistir lá no flop. Ele joga insistindo, de forma não ortodoxa, mas mal sabia ele o que lhe aguardava. Todo mundo adora mais. Mais comida, mais tempo, mais cachorrinhos. Você entendeu? E no WPT Global, estamos te dando mais valor quando você deposita. Basta usar o código promocional YTBrasil e ganhe um bônus de 100% na sua primeira recarga. Até $1.500, junto com nossos incríveis bônus em ingressos para torneios e jogos de cassino. Isso, na melhor das hipóteses, poderia ser muito pior do que isso, então ele optou por descartar e seguir em frente. Tudo. O Sam tá apostando tudo de novo usando agora um rei alto. E o Dick tem Ace 3 e dessa vez ele tá fazendo a coisa certa, dando o call. E o Dick tá muito melhor com um mais alto. Se o mais alto vencer, eles ficarão bem próximos em número de fichas de novo nessa batalha mano a mano. A família do Dick, sua esposa e filha nas arquibancadas, vieram de Macon, da Geórgia, para assistir à vitória dele. Ele precisa começar ganhando essa mão. Eles acreditaram. Tô brincando. Vamos ver o flop. E no flop vem 8, 7 e 5. Agora o Sam formou uma sequência além do rei e 9. Mas no momento, o Dick está na frente. Como você pode ver, ele ainda tem a melhor mão para ganhar o pote. Mas o jogo acabou de virar. O Sam acabou de formar um par de 9 no turno. Agora, ele tá a uma carta de se tornar o campeão. Pouquinho de emoção. Quero a decisão no river. Que carta no turn para o Sam, o jovem de só 24 anos de Michigan com a chance de levar o título com só uma carta restante. Ele precisa de um mais para ganhar ou um 6 para empatar, nada mais serve para ele. Você tá bem? Tô bem. E o profissional Sam Panzica tá com a chance de se tornar o campeão. Ele conseguiu. Veio um rei, um par de rei e um par de 9, dão um pote pro Sam Panzica. Mais uma vez, a nova geração prevalece no World de Poker Tour. Cara, que reviravolta tivemos nessa final. O Sam tá levando o título. É isso aí. Era o azarão, mas ele tá de volta. Mas vou aqui tirar o chapéu pro Dick Malone. Fez um evento sensacional a semana toda. Jogou uma mesa final incrível, hoje simplesmente não era o dia dele. Entrou com $500 e sai com mais de 200 mil, vamos admitir, é um jogador impressionante. Dick Malone, o ex-bombeiro. E que figura, que pessoa, gente boa e que jogador. Vamos falar com ele. Dick, você fez uma mesa final espetacular. Imaginava que chegaria tão longe. Na verdade, não. Foi uma jornada difícil, mas consegui.
Tô feliz por tudo. Poderia ter sido um pouco melhor, mas estou feliz. Você eliminou 4 jogadores, uma coisa rara, mas o que vai fazer com o dinheiro? Provavelmente vou usar para entrar em outros torneios e também para reformar a minha casa. Sua esposa falou isso, melhor fazer. Ela quer a reforma. Então é isso. Meus parabéns. Muito obrigado. Você conseguiu. Vamos falar agora com o campeão do Best Bet Bunch Scramble, diretamente do Michigan, Sam Panzica. Sam, parabéns pela sua performance. Achei que você jogou como um verdadeiro profissional, mantendo a calma, mesmo quando estava bem atrás na disputa mano a mano. Você deve estar muito satisfeito com seu jogo no torneio. É uma sensação boa, é um sonho. Minha ficha ainda não caiu. Você pode ficar muito orgulhoso da sua performance, tá ganhando seu primeiro título do WPT, além de mais de $300 mil. Seu nome será gravado na pasta dos campeões do WPT, além da entrada para o torneio final do WPT Tournament of Champions. Leva ainda esse fone maravilhoso da Monster de 24 quilates e o belo relógio Hublot para comemorar sua vitória. Mais uma vez, parabéns Sam, pela vitória no Best Bet Bunch Scramble. Obrigado.